Sabe, vendo esse filme novo do Ryan Gosling, O Devorador de Estrelas, eu fico pensando realmente o quanto que o cinema ainda pode contar histórias novas, mas não só a partir da perspectiva de, nossa, precisamos logo apresentar um filme que tenha uma franquia, que tenha um universo denso, complexo. Não, às vezes a gente sente falta de histórias simples, descontraídas, leves, que nem esse filme se propõe ser. Sim, para grandes lunáticos da ficção científica, aqueles que gostam de analisar se é cientificamente preciso ou não, se é possível ou não chegar naquelas circunstâncias. Fãs de Interstellar, A Chegada, né? Eu acho que eu posso já falar logo de cara, para você que tá curioso, que não só é do mesmo nível de filme que esses filmes que eu citei aqui agora, mas também eu diria que é um dos melhores de ficção científica que eu já assisti. Óbvio que eu não vou comparar com uma influência de 2001 ou Solaris, mas sim, eu posso colocar no hall da fama dos filmes de ficção científica, principalmente um dos melhores de ficção científica moderno. Porque vamos lá, vamos contar a história, que é sobre, primeiramente, uma adaptação de um livro com o mesmo nome, sobre esse cientista que é chamado para uma missão de salvar a Terra de um colapso climático, sendo o fator motivador a questão do Sol ser drenado por uma espécie de bactéria, e ele tinha um estudo profundo elaborando sistemas e, consequentemente, ele foi chamado e foi descobrindo coisas. Cada vez mais ele foi se aprofundando até, sim, ser chamado para ser astronauta. Mas a maneira como o filme conta, de maneira não linear essa história, claro, né? Maneira linear a partir do ponto onde a gente sabe que tem um ponto de virada, onde ele vai estar nessa missão, e aí a gente vai ver o processo desse momento chegar, dele se tornar astronauta, mas também tem um momento em que ele já está na missão e que ele já desenvolve nesse personagem uma sucessão de eventos muito marcantes e muito revolucionários para sua própria vida. O que eu acho mais legal desse filme é esse fator de ser um filme de ficção científica descontraído. O último que eu consigo lembrar que era descontraído dessa maneira é o Perdido em Marte. Pô, faz quanto tempo isso, né? E faz quanto tempo que eu não vejo um filme que parece que é elaborado não pensando em uma franquia grande, ou não sendo uma continuação de algo, ou também não sendo algo promissor que é para gerar mais filmes ou séries, produtos relacionados. Acho que isso é um fator que, claro, né, não morreu no cinema. Ainda tem filmes que não dependem de uma continuação, de um fator produzir mais filmes e para ser lucrativo, mas que parece que se torna muito raro desses filmes terem uma certa relevância por um longo tempo, ou de certa forma de ter um certo fator de ser um filme grandioso, mas não precisar ser o tempo todo, nessas 2 horas e meia, grandioso, sabe? É um filme que não tem uma pretensão de ser de uma escala enorme. Tem momentos deslumbrantes desse filme, não é isso que eu tô falando. Esse filme é muito lindo tecnicamente, e muito lindo na parte visual, mas também na parte da trilha musical. A trilha musical, junto com essa parte visual, e deixaram de boca aberta em vários momentos. E eu diria que a parte do arco espacial é o que mais me deixou vidrado ao assistir esse filme. A parte da Terra é interessante, né? Eu acho que eu só não acho tão interessante quando eles fazem esses recortes no meio da ação de uma coisa e outra, né? Por exemplo, tem um momento bem tenso e bem emocionante na parte do espaço, né? Eu não quero dar spoiler, mas em um certo momento do filme, corta para uma festa pré-missão do lançamento, para construir um laço afetivo entre dois personagens. Eu acho que às vezes quebra o clima da cena e do arco anterior, que estava intenso. O filme às vezes aqui produz uma espécie de cliffhanger dentro do filme. Por exemplo, quando você acaba um episódio e tem um puta gancho, vamos supor que o protagonista está encurralado, daí o episódio acaba com ele encurralado e você vai saber só semana que vem, às vezes, o que vai acontecer com esse protagonista. O filme às vezes produz esse fator dentro do próprio filme, sabe? E de certa forma, não sei se é tão necessário ficar em tantos momentos picotando essa mesma história. Parece que, falando assim, eu não gostei do filme, né? Mas na verdade, o grande pequeno detalhe que eu não curti. Por exemplo, eu curti muito a atuação do Ryan Gosling.
Cara, é só você mandar essa atuação para aquele hater do Ryan Gosling, fala que ele não tem expressão, porque em boa parte do filme ele segura a cena sozinho. Ele tem um timing de humor e um humor corporal que vai se estabanando, vai girando, vai batendo em coisa, que é sensacional, mas quando ele quer te emocionar, ele também consegue muito, né? E a partir, no caso aqui, de coisas extremamente banais, sabe? Isso que eu acho mais doido, de uma construção de relação ali que se constrói em algo intenso, algo simplório, mas ao mesmo tempo rico, sabe? Eu acho que um fator também que eu amo desse filme, e às vezes me identifico muito, né? Porque produzindo meu trabalho aqui de cinema, né? Tanto nas outras redes, tanto no TikTok, no Instagram, muitas pessoas enxergam um valor em cima de mim que muitas das vezes eu mesmo não enxergo, né? Eu acho que também o filme trabalha essa questão da riqueza do olhar do outro perante a você mesmo, né? Então muito do personagem do Ryan Gosling aqui é mostrado como um ser humano que não consegue acreditar em suas próprias capacidades intelectuais e que muitas das vezes não é corajoso, obstinado, sonhador, e às vezes fica inventando desculpa para si mesmo para dar esses saltos por não ter um fator determinante de uma outra pessoa se enxergar e fazer ele se auto-enxergar da sua completa capacidade de ser corajoso e conseguir assim enfrentar desafios de um tamanho colossal. Um tamanho universal também. Eu imagino muito a gente discutindo esse filme daqui a 10, 15, 20 anos depois, se ele realmente é um dos melhores do gênero. Porque admito que pode ser uma empolgação inicial das pessoas, estamos no final de março, né? Estamos relativamente no começo do ano, mas eu acho que dificilmente nessa pegada, nessa execução e nesse resultado, a gente vai ter um filme semelhante em questão de ser uma experiência quase que tão plural quanto o cinema pode ser, muitas das vezes, da gente conseguir no mesmo filme ser capaz de conseguir ficar deslumbrado de maneiras diferentes, né? E apesar de ser uma ficção científica, requer ter lá um investimento alto, mas aqui a gente vê que é um escopo simples, não é um escopo que visa a ser gigantesco, não. Esse escopo visa a ser contido, coeso e ao mesmo tempo leve, divertido, aventuresco, e que muitas das vezes a gente perde no cinema moderno, onde sempre há um grande plano, sempre há um grande projeto. Parece que cada vez mais está se perdendo aquela experiência que nem aqui Devoradores de Estrelas, onde tu vai, senta ali 2 horas e meia, se diverte, se emociona, se entretém e vai embora com leituras reflexivas que tu pode levar para sua vida de forma simples e acessível, acima de tudo. Gostei muito do filme, recomendo que vocês assistam demais. Então é isso, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui é o canal JP Cine. Se curtiu o vídeo, curta, comenta o que você achou do filme ou se está ansioso para assistir, se inscreve no canal e até a próxima.